Olá, querido, querida que está conhecendo os modos de produção, ou seja, a forma com que as sociedades se organizaram economicamente, as relações sociais que se estabeleciam nessas estruturas, as instituições que elas construíram. Isso porque o termo modo de produção nos permite mesmo enxergar uma determinada época dentro da sua totalidade, ou seja, integrando todos os aspectos que marcam aquela realidade histórica. Seus aspectos econômicos, seus aspectos sociais, suas instituições políticas, seus valores predominantes, sua mentalidade, tudo isso está entrelaçado, formando um sistema, um modo de produção, porque nesse sistema o modo dos homens produzirem, as relações que eles estabelecem acabam determinando e influenciando todas as outras características dessa sociedade. Ora, na antiguidade, entre aquelas primeiras civilizações, a civilização egípcia, as civilizações que floresceram na Mesopotâmia, a civilização que floresceu na Índia, na China, nós temos uma estrutura econômica, social e política muito semelhante, a ponto da gente poder usar esse conceito, modo de produção asiático. Eu sei, o Egito não fica na Ásia, mas como as características são bem semelhantes às civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia, seria o Iraque de hoje. A China e a Índia, que são civilizações que se desenvolveram, que floresceram na Ásia, o conceito modo de produção asiático acaba incluindo o Egito, porque afinal de contas a preocupação aqui é descrever os traços básicos dessas sociedades, dessas civilizações. Nós sabemos que elas floresceram em regiões próximas de grandes rios, ou seja, onde vai se desenvolver uma agricultura irrigada, que é a base do desenvolvimento dessas civilizações. Observa aqui a civilização egípcia florescendo ao longo do rio Nilo, as civilizações mesopotâmicas, que florescem entre os rios Tigre e Eufrates, é a Mesopotâmia da antiguidade e o Iraque de hoje. Aqui a civilização que floresce na Índia ao longo do rio Indo, a civilização chinesa ao longo do rio Amarelo, são civilizações então que vão florescer graças à agricultura irrigada, controlando um sistema de controle das águas, prevendo a época de cheia, de vazante do rio, com represas, com canais de irrigação, elas vão produzir uma agricultura capaz de sustentar milhões de seres humanos. Então nós temos aí uma espécie de marco inicial do processo civilizatório, porque nessas civilizações, além do avanço da técnica, nós temos, por exemplo, temos um legado extraordinário que vai ser deixado para outras civilizações e que vai impulsionar o processo civilizatório. Eles produziram, por exemplo, os primeiros sistemas de escrita, e é o que a gente diz então, a passagem da pré-história para a história. Eles produziram os primeiros calendários, os primeiros sistemas de contagem do tempo, deram os primeiros passos em ciências como a astronomia, como a matemática, como a medicina. Nos interessa aqui, basicamente, saber como estão organizadas, como produzem e como se organizam as sociedades. Já sabemos que a atividade fundamental é a agricultura irrigada. Controlando a água desses rios, desenvolve uma agricultura capaz de sustentar uma população enorme. Junto com a agricultura se desenvolve a criação de rebanhos, que complementa então a agricultura como fonte de alimentos e também de peles e de outros objetos que são transformados pelo artesanato que vai se desenvolvendo e se especializando. Na medida em que cresce a capacidade de produzir, se desenvolvem também as trocas, não só entre as comunidades, mas também com outras regiões mais distantes. O que significa que vai nascendo uma atividade que a gente chama de comércio, como uma atividade regular mesmo de troca entre regiões e dentro das próprias comunidades. Repare então a diversificação das atividades econômicas, a especialização do trabalho vai se acentuando, o artesanato, a agricultura vão se distinguindo, se separando, e são sociedades já marcadas por desigualdades, ou seja, estratificadas. Porque, afinal de contas, a capacidade de produzir excedente gerou também a possibilidade de sustentar uma parcela da população que não precisa mais trabalhar, não precisa mais se dedicar ao trabalho produtivo direto. Se dedica a outras funções, a outras atividades. A funções religiosas, por exemplo, realizando as oferendas, ou os ritos para agradar os deuses e conseguir sua proteção, ou conseguir uma colheita farta. Existem aqueles que se ocupam, por exemplo, de funções administrativas, recolhendo tributos pagos pelas comunidades, pelas aldeias, para construir um templo, para sustentar um exército que defende aquela comunidade e outras comunidades vizinhas que tentam levar seu gado, se apropriar da sua terra e assim por diante. Funções militares, funções religiosas, funções administrativas vão gerando um grupo dirigente. Um grupo dirigente que tem uma função importante, seja para defender a comunidade, seja para intermediar sua relação com os deuses, seja para organizar a produção, a construção dos canais, a arrecadação de tributos e o sustento, vamos dizer assim, né, daquilo que seria uma espécie de esforço ou de interesse coletivo. Ora, vão surgindo então as diferenciações, as desigualdades e um grupo dirigente que aos poucos se transforma numa classe dominante, na medida em que cria mecanismos que reproduzem essa condição privilegiada. Seja porque vai passando de pai para filho essa condição e o conhecimento que cada um desses segmentos vai acumulando,
Seja porque, monopolizando a força, reprime periodicamente as manifestações de descontentamento, de rebelião que possam aparecer dentro dessa comunidade em função das desigualdades que ela vai gerando e que ela vai cristalizando. Temos então uma sociedade estratificada, hierarquizada, supõe que já existe o domínio de uma parcela sobre o resto da população, e aos poucos vai se definindo bem ali a maneira predominante de produzir a riqueza. A gente fala de uma servidão coletiva, na medida em que toda aquela massa camponesa se sente servo de um governante Deus, representado por uma casta de sacerdotes e personificado na figura de um governante encarado como um deus ou representante dos deuses aqui na Terra. É o caso do faraó no Egito, encarado como um deus vivo. É o caso do Patesi, o rei na Mesopotâmia, encarado como um representante dos deuses aqui na Terra. É o caso do imperador na China, encarado como alguém que tinha um mandato celestial, ou seja, para quem os deuses tinham dado uma autorização para governar em seu nome. A gente chama isso de teocracia, despotismo teocrático. Despotismo porque é um poder fortemente centralizado na figura daquele indivíduo. Teocrático porque ele é encarado como um deus ou representante dos deuses aqui na Terra. Um Estado teocrático, teo-deus, cracia governo, governante encarado como deus ou seu representante. Normalmente, essas sociedades acabam adquirindo também um caráter militarista, expansionista, uma elite guerreira, faz parte da classe dominante. Esse militarismo pode ser mais acentuado, pode ter pouco peso na evolução daquela sociedade. No Egito, por exemplo, é só na fase final que eles desenvolvem uma tendência mais agressiva e expansionista. Mas se pegar civilizações mesopotâmicas, como a dos assírios, por exemplo, desde os primórdios, eles se destacam como guerreiros conquistadores. Então a questão do militarismo vai ter mais ou menos destaque dependendo da sociedade e do contexto que a gente está analisando. O Estado, e aqui tem um elemento também bem interessante, o Estado, ou seja, esse conjunto, né, que forma a classe dominante e que monopoliza as instituições, os cargos, que elabora as leis que são válidas para toda aquela comunidade, mas essa elite e esse Estado controlam todas as atividades econômicas. A gente chama isso de dirigismo econômico. O que quer dizer isso? Quase não existe espaço porque a gente vai chamar, por exemplo, hoje de livre iniciativa ou de trabalho livre. A economia é dirigida, organizada, planejada por um poder estatal. Por exemplo, no Egito, é o Estado considerado personificado, repito, na figura do faraó, mas é o Estado considerado o grande proprietário das terras, dos rebanhos. É o Estado que organiza as obras de irrigação, a construção dos canais e das represas. É o Estado que depois se apropria do excedente produzido pelos camponeses, realizando ou obras como construção de templos, ou sustentando artesãos, ou mesmo a casta militar, ou a casta sacerdotal, que passa agora, repito, a se apropriar do excedente produzido pelo conjunto da população através de mecanismos como a tributação. Tributos aqui pagos normalmente com trabalho, com produtos, né? Mas é através dessa tributação que a classe dominante se apropria do excedente produzido pela comunidade. Temos essas civilizações se desenvolvendo num período largo de tempo. Se a gente considerar, por exemplo, a história do Egito, a primeira dinastia egípcia surge por volta de 3.200 a.C. É só por volta de 500 a.C. que os egípcios são dominados por outros povos, o que significa que nós temos aí uma história de cerca de 3.000 anos dentro dessa mesma estrutura que a gente está descrevendo agora. A agricultura irrigada sempre foi a atividade mais importante, uma classe sacerdotal e guerreira sempre formou o que seria o extrato, a classe dominante dentro da sociedade, e o governante sempre foi encarado como um deus ou seu representante aqui na Terra. Só no século XIX, com a chegada, por exemplo, do capitalismo na China, com a chegada dos europeus, que forçam a abertura da China para o comércio, ou com a dominação britânica na Índia, quando o capitalismo também está chegando naquelas regiões da civilização hindu, só aí essa estrutura do modo de produção asiático começa a ruir de vez, e aí vem o processo de modernização, também com todo o trauma, com todos os problemas que isso gerou no processo de modernização desses países. Mas isso nós vamos ver estudando a era contemporânea, estudando o modo de produção capitalista e como ele da Europa vai se espalhando para outras partes do mundo e destruindo esses modos de produção que existiam às vezes a longo período naquelas regiões, mas que vão sucumbindo com a chegada do capitalismo. Vamos conhecer isso vendo o mundo moderno, o mundo contemporâneo e a expansão capitalista da Europa em direção às outras partes do mundo.